Talvez você já saiba que a bolsa de valores é o ambiente onde se compra e vende ativos. Mas descobrir como e por que ela surgiu vai te ajudar a entender muito melhor a sua função na economia. E, é claro, vai deixar você mais seguro para investir em renda variável, cujos ativos têm risco maior, mas também um potencial de rendimento mais alto do que a renda fixa. Eu sou Ana Luísa Carvalho, sou especialista em investimentos, certificada pela Ambima e trabalho com consultoria financeira pessoal e familiar. Vamos falar sobre a Bolsa de Valores. As bolsas de valores, elas surgiram há cerca de 500 anos na Holanda, durante a época das grandes navegações. Naquela época, os navegadores portugueses e espanhóis, então os melhores do mundo, descobriram os melhores caminhos até as Índias, de onde eles traziam especiarias que eram muito desejadas pelos europeus. Mas eles cobravam caríssimo pelos produtos importados de além-mar. Os holandeses perceberam que, se conseguissem fazer o mesmo, poderiam obter as especiarias a um preço mais barato e ainda entrar nesse mercado, começar a concorrer com Portugal e Espanha na importação das especiarias para a Europa. Porém, a Holanda não tinha tecnologia e nem tripulação experiente o suficiente. Mais da metade de seus barcos não voltava. Desenvolver isso era caro demais, mesmo para o rei, mesmo para as famílias mais ricas. Daí surgiu a ideia de montar um financiamento coletivo. Quem tivesse interesse de participar desse negócio investiria um dinheiro comprando cotas dessa empreitada, né, de lançar navios a caminho das Índias. E essa empreitada foi organizada pelo próprio governo. Se não desse certo, essas pessoas que investiram o dinheiro perderiam o valor aplicado. Lembrando que mais da metade dos navios naquela época da Holanda não voltavam, né? Então a chance de perder era grande. Mas, se funcionasse, essas pessoas que investiram dinheiro para enviar os navios iriam receber a sua parte do lucro do negócio, que seria bem alto, porque as especiarias valiam muito na Europa. As famílias que tinham algum dinheiro, ainda que não fossem as mais ricas, pensaram mais ou menos assim: a gente pode investir apenas uma parte do nosso dinheiro e, se não der certo, vamos perder um pouco. Tudo bem, a gente vai ter que correr atrás para repor esse valor. Mas se der certo, a gente vai ter um retorno bem alto. Então assim foi feito. Eles conseguiram levantar um bom dinheiro no total. Mas havia um problema. Como essas expedições levavam meses ou anos para voltar, algumas famílias tiveram imprevistos nesse meio tempo e precisaram reaver o dinheiro investido. Mas como fazer isso? Se aquele dinheiro foi usado para construir, equipar os navios, comprar os insumos para a viagem, contratar os marinheiros, não tinha como pegar o dinheiro de volta. A única coisa que aquelas famílias tinham em relação a esse investimento era um recibo comprovando que haviam comprado cotas da expedição, para quando aquela expedição voltasse, né, se ela desse lucro, eles poderem ter a sua parte no lucro. Foi daí que surgiu a ideia de revender as cotas para outras pessoas. Por exemplo, se uma família havia investido 30 moedas de ouro, ela tinha um recibo disso. Ao revender o recibo para uma outra pessoa, quando aquele navio voltasse e obtivesse o lucro com a venda das especiarias, esse lucro seria repartido entre os detentores dos recibos das cotas, né? Então a família que revendeu sua cota não teria mais direito a receber a sua parte do lucro, né? E a pessoa que comprou a cota de uma família que já tinha investido antes, ela se tornaria a detentora daquelas cotas e teria direito ao lucro da expedição, se ela desse certo, né? Para conseguir fazer essas revendas, as pessoas começaram a se encontrar no mesmo local onde o governo tinha vendido as cotas pela primeira vez. Esse lugar,
né, um espaço físico mesmo, ficou conhecido como Bolsa de Valores. Esse nome ele pode ter surgido porque as pessoas que passavam por ali estavam sempre carregando bolsas com moedas dentro, né, que era moeda da época. Não somente essas expedições holandesas, mas também a ideia do financiamento coletivo deu tão certo que começou a ser replicada em outros países. E não somente para expedições, para ir até a Índia comprar especiarias, mas para todo tipo de negócio. E o principal, nem sempre era o governo que organizava, mas pessoas comuns também começaram a vender cotas de suas ideias de negócio. E quando aquele negócio dava lucro, essas pessoas distribuíam o lucro entre os investidores que tinham apoiado a ideia, né, que tinham dado o dinheiro inicial para começar. Então, a evolução dessa história da Bolsa de Valores foi a criação de regulações específicas, né, para proteger tanto o investidor quanto o detentor da ideia, né, o dono do negócio, a empresa em si. E principalmente a democratização do acesso a grandes investimentos por pequenos investidores. Esse é o grande legado que as bolsas de valores deixam, né? As bolsas de valores pelo mundo são o mecanismo que mais gera e distribui riqueza para as sociedades. Por quê? Porque elas viabilizam grandes ideias, né? Que grandes ideias possam sair do papel, colocando em risco apenas um pequeno capital de cada pessoa. Ao conhecer essa história, fica mais fácil compreender o que são as ações de empresas negociadas em bolsas de valores, né? São pequenos pedacinhos das empresas que qualquer pessoa pode comprar e tornar-se sócio daquela empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, o seu dinheiro está efetivamente aplicado na empresa. Se ela der prejuízo, a sua ação se desvaloriza, perde valor. E se aquela empresa der lucro, você que é sócio vai receber parte desse dinheiro na forma de dividendos, né? Proporcionalmente ao número de ações que você tem, ou seja, ao quanto que você colocou ali. Imagina que um mercado criou um modelo de negócio novo, com base no atacado, e está fazendo sucesso porque ele está conseguindo conciliar preços menores com bom atendimento e uma ampla gama de produtos. Agora, ele quer crescer e chegar a todos os estados do Brasil. Mas, para isso, ele precisa de dinheiro para alugar lojas, fazer obra, contratar equipe, criar o estoque antes de começar a vender. Ele pode vender suas ações e aí ele vai levantar esse dinheiro. Você gostaria de ser sócio de um mercado que vende mais barato, com qualidade e ainda receber parte dos lucros dele? Talvez sim, né? Ou então de uma empresa financeira especializada em crédito para micronegócios ou pessoas de baixa renda que quer ampliar o seu potencial e para isso decide lançar ações. Se essas ideias te encantam, tá aí, você já é um potencial investidor em ações, né? A ideia é que você talvez não esteja disposto a arriscar todo o seu dinheiro em um negócio que está nascendo ou um negócio de alto risco. Mas se for apenas 1% do seu patrimônio, tudo bem, você topa investir, porque é uma ideia interessante. O problema é que 1% do seu patrimônio talvez seja muito pouco. Mas imagina que 500 mil pessoas queiram investir R$ 100 nesse negócio. Só aí já soma 50 milhões de reais. Agora a gente tem um capital importante para iniciar o negócio. Se não fosse por esse mecanismo da Bolsa de Valores, apenas quem já nasceu rico poderia investir em grandes negócios. Mas com o financiamento coletivo, tanto quem tem a ideia como quem tem algum dinheiro pode participar desse processo. Gente, tem ação que custa R$ 1. É acessível. É claro que você não deve escolher a ação que você vai investir só pelo preço, tá? Tem muitos outros critérios aí atrás, mas não cabe aqui nesse vídeo. A ideia é que, sim, é possível participar de grandes negócios inovadores, bons para a população, alguns ESG, né, que hoje a gente já tem muito, com pouco dinheiro.
e dessa forma, inclusive, aumentar o seu capital recebendo parte dos lucros. As bolsas de valores não geram fome, muito ao contrário. É por isso que elas refletem tanto os movimentos da economia. Quando você tem uma economia que está se fortalecendo, que está se desenvolvendo, que está crescendo e gerando emprego e renda, isso impulsiona a bolsa, porque a bolsa de valores é feita disso, de pessoas, de empresas. Gostou desse vídeo? Então, comenta aqui se você já conhecia essa história da Bolsa de Valores. Sua curtida e o seu comentário ajudam esse vídeo a chegar a mais pessoas. Obrigada, tchau, tchau!